Aqui eu vou pedir para você continuar com a gente, porque a gente recebe agora no Arena a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. Antes de tudo, eu gostaria de perguntar, a pronúncia está correta? Inhas, é isso, professora? Inhas. Inhas. Faz isso. Boa noite. Peço perdão. Boa noite. Professora, é uma sinalização positiva. Eu queria colocar aqui um dado. O último boletim Focus mostrou que a estimativa de inflação para 2023 passou de 4,9% para 4,8%. Ou seja, se continuar dessa forma, a tendência é que o Copom possa mexer aí e diminuir, cortar mais aí a taxa daqui para frente? Essa é a perspectiva, Leandro. Novamente, boa noite a você, a Raquel, a todos que nos assistem. A perspectiva é essa, né? O Copom já andava dando sinais de que o ciclo de queda estava próximo, né? A última ata mostrou bastante isso, muito embora com um pouco de reticências quanto ao ritmo da queda, né? Muita preocupação, uma excessiva tentativa de mostrar o tamanho da cautela do Banco Central com esse ciclo de quedas, mas muito provavelmente sim, como a Raquel bem falou, a gente começa hoje um ciclo de queda que deve se estender aí pelas próximas reuniões do Copom, levando em consideração, claro, sempre o caráter técnico da decisão de ajuste da taxa de juros, que olha o mapeamento do mercado, olha como que o mercado está reagindo não só à mudança da taxa Selic, mas a tantas outras variáveis que interferem nas taxas que chegam ao consumidor, né? Então a gente tem ainda um caminho longo a percorrer, não só no ajuste dos juros, mas também no ajuste das reformas, na implementação de reformas que vão solidificar ainda mais esse ambiente macroeconômico para que essa redução dos juros seja permanente, seja efetiva e seja positiva para a sociedade. Professora, só pedir licença para a senhora um minutinho para trazer uma apuração da nossa editora, Gabriela Prado. Ela está conversando com fontes no Ministério da Fazenda. Eles dizem que a redução de 0,5 está dentro do esperado. A gente tinha trago aqui na CNN a apuração de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava trabalhando com esse percentual e que acreditam que há espaço para mais queda, que ninguém espera menos nas próximas reuniões. E está ali, né, no próprio comunicado do Copom, de que não precisa pressão. Eles estão indicando de forma unânime que deve ser um ciclo de queda de 0,5. Professora, está começando um ciclo de queda sustentável da taxa de Selic no nosso país e quais são os efeitos disso? Raquel, a gente torce para que sim, né? A gente sabe que a política monetária não é o único instrumento que é utilizado pelo governo, né, pela administração, para que a gente consiga gerar essa sustentabilidade que a gente precisa, né? Essa sustentabilidade, esse ciclo é sustentável à medida em que a economia cresce, que a gente consegue restabelecer o mercado com crédito para a população, as pessoas voltem a consumir, a produção seja retomada. Então, esse é o ciclo sustentável, é aquele que a queda da taxa de juros não gera pressões inflacionárias e, pelo contrário, impulsiona o crescimento econômico. A gente tem espaços para fazer isso. Só que para fazer isso, a gente não pode esquecer que existe um outro lado importantíssimo desse que tem que remar junto com a política monetária, que é o lado fiscal. Então, a gente precisa realmente ver a efetividade de reformas como a reforma tributária, como o marco fiscal. Então, a gente ainda precisa efetuar essa lição de casa do outro lado da história para que realmente os resultados sejam permanentes, eles sejam sustentáveis e a gente consiga chegar nesse Brasil que a gente quer. Os efeitos que a gente deve enxergar a partir de agora, num primeiro momento, são muito discretos, né? A gente está falando de uma queda superior à que a maioria do mercado imaginava. O mercado apostava inicialmente em 0,25, mas existia no radar a possibilidade do 0,5. Então, a gente tem uma surpresa positiva nesse aspecto, mas a gente tem que lembrar que para que as taxas caiam para os consumidores, para a gente ter um financiamento mais barato, para a gente ter uma taxa de um cartão ou de um empréstimo mais barato, a gente também precisa ter melhorias em vários outros indicadores que vão acontecendo ao longo do tempo, conforme a economia vai reagindo a esse ciclo de queda. Então, a gente deve ter efeitos, isso significa que daqui a uns meses, muito provavelmente, a gente vai ter, muito provavelmente,
considerando que tudo vai ser feito do jeito que precisa ser feito, a gente vai ter reduções de taxas de financiamento, as pessoas com acesso a crédito provavelmente mais barato, a economia crescendo, e é esse o grande objetivo. Ao longo do tempo, esses efeitos vão surgindo. De imediato, os efeitos que a gente vai sentir provavelmente de uma forma mais profunda são os investimentos. Os investimentos em renda fixa devem recuar agora, a partir de agora, dando um pouco mais de espaço à renda variável. Mas a gente tem que considerar que a taxa ainda é muito alta, certamente muita gente ainda vai se sentir atraído a investimentos de renda fixa. Vale lembrar que em 2020 a taxa estava em 2%, né? Professora, uma outra dúvida, uma informação, um dado importante agora que em junho, segundo o IBGE, o IPCA ficou negativo em 0,08%. Foi a primeira deflação em 9 meses. É evidente que isso ajuda a fazer com que o Banco Central derrube um pouco mais a taxa de juros. Agora, como a senhora falou, reformas são importantes. E essa sinalização para o Banco Central e também para o mercado é boa, né? Reformas no Congresso Nacional. Por exemplo, na pauta, uma reforma administrativa no Congresso Nacional também seria uma sinalização importante na avaliação da senhora? Sem dúvida, Leandro. A reforma administrativa ela pode vir, inclusive, para mostrar, não só para que a gente tenha os resultados efetivos que ela pode trazer, mas para também o governo mostrar toda a sua boa intenção em também fazer a sua parte, o seu sacrifício, para que as coisas voltem ao rumo que a gente gostaria que já estivessem, né? Então, não adianta só a gente ter reformas como a reforma tributária, que inclusive geram, óbvio, né, desconfortos em parte da sociedade. A gente sabe que essa reforma onera mais serviços, então existem custos que a sociedade vai passar, talvez não na sua integralidade, visivelmente, mas sem dúvida tem partes da sociedade que não vão se sentir agradadas com algumas medidas que já estão aí para acontecer. Então, seria interessantíssimo que o governo também fizesse a sua parte. Eu acho que muito mais do que um resultado fiscal que esse governo pode trazer com uma reforma administrativa, ele pode trazer um resultado de reputação mesmo, expectativas de que, olha, nós estamos, em conjunto com as outras políticas, contribuindo para que o ambiente fique cada vez melhor, para que a conjuntura seja mais atrativa e para que o Brasil seja considerado cada vez mais um país que atrai investimentos de uma forma sólida. Então, seria realmente interessantíssimo. O grande problema que a gente sabe que já é difícil aprovar uma reforma como a reforma tributária, que não necessariamente influencia tanto naqueles que estão legislando a favor ou contra dela, uma reforma administrativa que mexe diretamente com quem aprova ou desaprova essa reforma, né? Quem coloca de fato ela para existir ou não, a gente sabe que as dificuldades estão justamente nesse ponto. Mas seria importantíssimo e interessantíssimo. Professora, teve uma divisão, né, importante dentro do Copom sobre a magnitude da queda. 5 membros votando por 0,5 e outros 4 diretores por 0,4. Na sua avaliação, o que provoca essa divisão? Bom, a gente tem realmente uma divisão, acho que a gente não esperava nessa reunião de hoje uma unanimidade, né? Porque a gente já via sinais de que uma parte, né, do comitê enxergava condições macroeconômicas mais favoráveis. Essa divisão acontece muito em caráter, olhando, né, especialmente qual é o comportamento inflacionário e as expectativas daqui para frente, né? Leandro citou agora há pouco, e eu até peço desculpas, esqueci de comentar, a gente teve realmente um indicador de inflação interessante no último mês, né, uma deflação, mas a gente também tem que lembrar que parte dessa deflação vem, por exemplo, com redução de preço de combustíveis, com algumas medidas que trazem dúvida do quanto elas podem ser sólidas ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe, e já vivemos outros momentos em que isso aconteceu, de reduções de alguns tipos de preços que são administrados ou que são centrais dentro da pauta do brasileiro e que não conseguem ser sustentados por tanto tempo. E aí o que acontece é que quando a gente precisa, eventualmente,
Se a queda de preços acontece com uma desoneração, a gente tem que reonerar, ou quando os preços são ajustados de fato, a inflação fica muito mais alta, as pressões são muito maiores em cima do brasileiro. Então, acho que tem essa divisão hoje que a gente enxerga na decisão, para mim, espelha muito isso, né? Ainda essa desconfiança, e eu acho que talvez a palavra melhor seria não desconfiança, mas essa incerteza e esse incômodo que traz essa grande, essas medidas que podem estar fazendo com que os preços caiam e até trazendo um índice negativo, mas que talvez não estejam se refletindo de uma forma sustentável ao longo do tempo. Professora, há uma expectativa do mercado financeiro que a Selic encerre o ano em 12%. A senhora acha isso possível? É possível, Leandro. A gente está falando aí de mais algumas reuniões. Aparentemente, o ritmo, né, pelo comunicado que veio hoje com a decisão, o ritmo deve seguir pelo menos em 0,5. Se a gente está falando desse ritmo, nós precisamos ainda abaixar 1,25. A gente ainda tem uma reunião em setembro, depois ainda tem, se eu não me engano, mais 2 reuniões, né? Acho que nós estamos falando ainda de 3 reuniões nesse semestre. Então, a gente está falando aí de uma possibilidade de 3 ou 4, agora eu não me lembro, mas a gente tem um espaço aí para, nesse ritmo, chegar em 12%. É possível, sim. É factível, mas, novamente, desde que a gente tenha condições macroeconômicas, né, que suportem essa queda sem gerar uma pressão inflacionária ou uma reversão aí das expectativas. Porque o pior cenário não é baixar a taxa Selic em 0,25. O pior cenário é a gente baixar a taxa Selic num ritmo errado e depois ter que voltar a subi-la. Acho que esse é o grande cenário, aí, o caso que a gente tem que mais evitar dentro dessa história é cair nessa tentação de acelerar, pôr muito pé no acelerador nesse momento e depois ter que dar passos atrás. Na sua avaliação, professora, toda essa pressão política que a gente assistiu, com declarações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tweet de ministros, até em tom jocoso, acabou interferindo na decisão do Banco Central? Olha, eu não acho que interfira, Raquel, eu só me questiono o quão isso contribui para o nosso cenário, né? Eu acho que o Banco Central ele tem uma decisão muito técnica, né? E acho que até o tamanho dessa técnica, né, a seriedade dessa técnica se reflete, inclusive, hoje nessa decisão que não é unânime, né? Porque, tecnicamente, eles colocam os elementos, né, as informações que eles têm sobre a mesa e decidem qual é o melhor caminho. Não acho que essas declarações gerem pressões tão evidentes, especialmente no presidente do Banco Central, que já segurou aí uma pressão bem grande desde o começo do ano, né? Não é a primeira vez que ele é atacado, infelizmente não será a última, né? Mas eu não consigo compreender de que maneira o presidente e até alguns de seus ministros e outras pessoas ligadas a eles, de que maneira eles acham que isso contribui para o debate, porque isso não contribui em nada, né? Isso não faz com que a inflação caia, isso, na verdade, coloca uma pressão muito grande dentro da sociedade, uma dúvida, na verdade, uma incerteza de qual de fato é o papel da política monetária, qual de fato é o papel do presidente dentro desses tipos de comentários, gera uma incerteza que é desnecessária, né? Não contribui, em alguns cenários, inclusive, até atrapalha, né? E o Banco Central continua mantendo o seu caráter técnico, a sua política ajustada ao que, de fato, não só a teoria econômica prescreve, mas o que a história mostra para a gente ser uma decisão acertada desse ponto de vista, do ponto de vista monetário, de uma economia como a nossa, que tem uma baita memória inflacionária, né? E a gente não pode negar isso. Essa memória inflacionária existe, a inflação é um problema sério e ela precisa ser tratada com a seriedade que nos cabe. Professora Raquel, vou pedir licença a vocês porque o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi às redes sociais após a decisão do Copom. O Banco Central, segundo ele, decidiu cortar em 0,5 ponto a taxa de juros básica, conhecida como taxa Selic, sobre a qual toda a economia se baseia. Em 3 anos, é a primeira vez que o BC reduz essa taxa. O governo do presidente Lula gerou todas as condições para que esse movimento acontecesse. Os índices de inflação caíram todos, as expectativas melhoraram e estamos avançando com reformas importantes em torno de um país mais justo e próspero.
Fecha aspas. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com a professora Juliana. Professora, essa foi a 5ª reunião, não é isso? Me ajuda, Raquel. Foi a 5ª reunião do ano, né? Ainda faltam 3. Eu não tenho esse número de cabeça agora, Leandro. Ainda faltam algumas, sim, são mais ou menos uma por mês, mas não chega, às vezes não chega a ser nesse ritmo. Professor, o que eu queria colocar para você é uma repercussão que eu estou recebendo agora dos agentes do mercado financeiro e perguntei, né, falei, o que vocês estão achando desse corte de 0,5? E aí teve uma repercussão interessante aqui que um agente me disse: tira o risco político. Será que vai amainar a pressão? Será que tira o risco político? Acho que sossega, Raquel. Não acho que tira o risco político, porque certamente a gente vai escutar em breve o presidente dizendo que o corte foi pequeno, né? A gente já Nunca ouviu... está suficiente. Esse é o ponto, nunca é suficiente, nunca existe uma satisfação nesse aspecto, porque é natural, né? O presidente gostaria de enxergar um outro ritmo, acho que todos nós gostaríamos, inclusive, né? De enxergar outros ritmos, mas que tivéssemos uma economia também mais pronta para quedas maiores. Não é o que acontece hoje. Então, acho que, na verdade, diminui um pouco a pressão, né? Talvez mude um pouco o teor do que é dito, né? Eu acho particularmente que algumas frases, algumas colocações do presidente, quando se refere ao presidente do Banco Central, são até desrespeitosas, né? E eu acho que é importante ficar claro que talvez o que vai acontecer é que ele mude um pouco o tom, né? Então, talvez ele deixe de se referir ao Campos Neto de formas pejorativas, que não são legais, mas eu acho que ele vai continuar reclamando, sim. Diminui um pouco, acho que não zera esse risco político, né? E a gente tem que lembrar que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, né? A gente tem aí reformas importantes, mas a gente também sabe que o Brasil está sujeito a choques naturalmente, né? A gente hoje está num cenário bom de preço de commodities, né? A gente tem um cenário que na verdade cria, né, condições para pressões inflacionárias menores, mas nada impede que as coisas mudem, né? Então, naturalmente, pode ser que esse risco político seja, em algum momento, um pouco maior ou um pouco menor, por conta de condições macroeconômicas. A medida em si me parece hoje, para resumir, que reduz o risco, mas não acho que zere esse risco, não. Ele continua existindo. Para atualizar aqui a informação, eu fiz o questionamento, a pergunta sobre a reunião do Copom e a produção agora, o Gabriel me ajudou, o nosso executivo aqui. Foi a 5ª reunião mesmo do Copom, a próxima vai ser no dia 19 ou 20 de setembro, ainda 3 reuniões, 19 e 20 de setembro, 31 de outubro, 1º de novembro e dia 12 e 13 de dezembro. Portanto, faltam 3 reuniões ainda do Copom. Professora, como a senhora falou, existem essas expectativas, né, os dados em relação do IBGE, do Boletim Focus, do IBGE agora sobre a deflação, que foi a primeira deflação em 9 meses, mas a senhora também comentou que medidas que apresentam mais sustentabilidade, digamos assim, ou seja, medidas mais eficazes, como reformas, isso sinaliza para uma próxima queda ainda maior da taxa de juros. Se houver nesse outro lado, esse outro caminho de ações concretas, não só esperando em esse ponto a questão da deflação. Isso mesmo, Leandro. O que acontece é que as reformas que certamente melhoram o lado fiscal também reduzem a pressão do governo pelo financiamento, né? A gente sabe que hoje uma parte, sem dúvida, do risco que o Brasil tem está ligado a uma dívida elevada, uma dívida que cresce, né? Um governo que sempre gasta mais do que arrecada, que não consegue fechar suas contas. Então, esse cenário de um endividamento crescente, ele sem dúvida contribui negativamente para a redução do risco. Né, esse cenário de dívidas crescentes gera uma incerteza sobre a redução do risco e, ao mesmo tempo, também contribui negativamente para a queda da própria Selic. Porque quanto mais o governo precisar desse recurso, né, de recursos privados para conseguir fechar suas contas, menor é a disponibilidade de crédito no mercado para as pessoas, né? É natural, o governo acaba concorrendo
com crédito que vai para empresas, que vai para infraestrutura. Então, quanto menor for a conta, né, a necessidade de financiamento desse governo, mais fácil é para que essa taxa caia e realmente o cenário seja cada vez mais positivo. Então, por isso que é muito importante que outras medidas também sejam tomadas, né? A gente hoje precisa que as políticas fiscais, elas consigam reduzir o déficit público, porque isso reduz a demanda por crédito, reduz, na verdade, a pressão pelos recursos e aí a gente ganha espaço para conseguir ter quedas de taxa Selic que sejam sustentáveis, que não gerem, inclusive, pressão inflacionária, que esse é o grande problema. Leandro, professora Juliana, o ministro Fernando Haddad acabou de tuitar, né, de publicar nas redes sociais, está aí já o tweet dele colocado pelo nosso querido Passeri. Olha, o corte de 0,5% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa, um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos. O ministro, então, mostrando aí a satisfação dele com a decisão do Copom, ele que estava apostando nesse corte de 0,5%, chegou a falar hoje de manhã num programa aí do governo, né, Bom Dia, ministro, que tinha gente no mercado apostando já em 0,75%, estava exagerando, mas está ali mostrando a satisfação dele, reduz bastante a pressão em cima do ministro, que fica sempre, né, no meio do caminho aí, nesse duelo entre Lula e Campos Neto. Professora Juliana, eu estava conversando aqui também repercutindo no mercado. A senhora acha que vai ter algum impacto dessa decisão na curva de juros? E explicando para quem nos acompanha, a curva de juros é muito importante porque ela sinaliza, né, os juros futuros e ela é um indicativo para o investidor de quanto ele vai pagar, para o empresário de quanto ele vai pagar lá na frente. A senhora acha que o mercado vai se ajustar, vai mudar alguma coisa nessas apostas ou não? Já estava no preço? Eu acho que parte já estava precificado nessa curva, Raquel. Agora, a gente tem que lembrar que o juro futuro, ele leva em consideração não só o juro presente, né? E a queda desse juro hoje, dessa taxa básica hoje, contribui positivamente para uma queda da taxa futura, mas a taxa de juros, a curva de juros que vai sinalizar esses juros lá na frente, ela vai mostrar muito também como é que o mercado enxerga a condução das políticas econômicas, tanto monetárias quanto fiscais, ao longo do tempo. Então, se o mercado achar que a política está sendo feita de uma forma insustentável, ele começa a apostar num cenário reverso lá na frente.